Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Dirijo diretamente a palavra ao Padre Anselmo, que certamente tem o que falar. Mais uma vez aqui reunidos em nosso programa Páginas Difíceis, como já intitulamos, não deixa de ser um momento da escola da palavra e com muita alegria, tendo saído um pouquinho do nosso tema que começamos há algumas semanas, a inspiração, o Padre já nos introduziu no novo tema, que é a canonicidade dos livros bíblicos. E hoje, certamente, ele vai nos trazer muitas novidades. Não é verdade, Padre? Quer começar com alguma pergunta? Eu acho que a primeira pergunta e a mais básica é, já sabendo, tendo o povo de Deus sabido que canonicidade diz respeito à delimitação dos livros que começaram a compor o cânon bíblico. E que são inspirados. E que são inspirados, porque para mim também foi foi algo novo, foi um aprendizado novo, e com isso crescemos. Com o amadurecimento da consciência da inspiração, houve a postulação da canonicidade dos livros bíblicos. Então a pergunta que fica, Padre, por hora é: o que foi preciso a Igreja ver dentro de si para dizer este e aquele livro são canônicos? São inspirados e, portanto, canônicos. Né? Eu acredito que en passant tenha dito já isto aqui na semana passada, mas mais explicitamente, mais claramente, enquanto a Igreja estava tranquila, porque depois do século IV, V, não houve mais problemas na Igreja com relação à inspiração. Eram aceitos todos os livros. Quando começou a haver problema, novamente a surgir novos problemas, com a Reforma... Então passaram 10 séculos quietos. Tranquilos. A Igreja como se diz, não proclama dogma pelo prazer de proclamar. A Igreja, quando proclama um dogma, é por necessidade. É para esclarecer um ponto que não pode permanecer obscuro. Mas não porque o Papa levanta hoje e tem vontade de declarar um dogma. Isso não tem sentido, isso nunca existiu na Igreja. Quando Lutero, por razões da Renascença, questões ligadas ao Renascimento, voltou aos clássicos antigos e à Bíblia hebraica breve, ao cânon breve dos judeus, a Igreja sentiu necessidade, porque se viu de imediato espoliada de 7 livros. De 7 livros que para ela eram tão inspirados quanto os outros. E por que os judeus não aceitaram aqueles como inspirados? Provavelmente porque não foram escritos em grego ou em hebraico ou não se conhecia uma tradução hebraica. Provavelmente por isto, porque tinha um conceito muito estreito de inspiração e pensavam que Deus só poderia inspirar na língua hebraica, a língua deles. A Igreja nunca teve esse conceito assim estreito, fechado, mas Lutero quis voltar a esse espírito. Então, o Concílio de Trento, na sessão de que eu falei antes, 6 de abril de 1546, não 6, 8 de abril, errei por 2 dias, na sessão de 8 de abril de 1546, teve que definir para a Igreja Católica qual a quantidade e quais são os livros inspirados, ou seja, quais são os livros que, por serem inspirados, estão dentro do metro, estão dentro do cânon, são canônicos. E veio a definição. Toda a Bíblia, como ela se encontra na Vulgata Jeronimiana, baseada em que a Igreja fez essa declaração? Baseada na tradição multissecular de todas as igrejas cristãs. Ou seja,
Menos o protestantismo, claro, né? Antes do protestantismo. Então, o elemento primordial para a postulação da canonicidade, Foi a além tradição. da inspiração, foi o peso da tradição. Né? Foi o peso da tradição, do uso diferenciado, milenar ou mais que milenar, que as igrejas fizeram desses livros aí. Tanto é verdade, por exemplo, e na correspondência de Paulo a Corinto, existem pelo menos 4 epístolas. Nós só temos 2. E as outras 2? Se perderam. Se perderam, mas nós temos clara atestação dele mesmo que ele escreveu uma outra. Se esta outra hoje fosse plenamente achada da mão de Paulo, seria considerada canônica? Pelos critérios de Trento, não. Porque não alimentou a vida da igreja durante mais de 1000 anos, durante toda a sua existência. Entende? Assim fica claro o que é inspiração e a decorrência disto, que é a canonicidade. Existem alguns livros que retratam a igreja, e esses livros estão aqui. A isso nós damos o nome de Bíblia, e Bíblia é o plural de biblion. Biblion. Significa uma biblioteca, livros, ou melhor, uma biblioteca. A biblioteca da igreja ou das igrejas, das grandes igrejas, né? Como a nossa. Sim. Deixando os protestantes com o cânon breve deles. E como que fica, eu não pergunto nem no tocante à salvação, porque não é a nossa alçada, mas no tocante ao proveito espiritual, padre, e também pastoral, a questão conturbada entre o cano breve dos protestantes, que decidiram guiar-se pela Bíblia hebraica no primeiro momento, e a nossa, que tem 7 livros a mais. Bom, eles têm 7 livros a menos, né? Que em algumas Bíblias protestantes são chamados apócrifos e estão no final da Bíblia. Quem sabe assim não possa colher alguma coisa dali. Mas tem outras Bíblias protestantes, isso varia muito de igreja para igreja. No protestantismo, que é uma galáxia, não é? Alguns livros estão lá e são chamados apócrifos. Do Novo Testamento não se tirou nada. Todos Os 27 do Novo Testamento não se tirou nada. foram preservados. Tiraram apenas 7 livros que para eles, para os reformadores na época, não tinham sido escritos em hebraico. Ou pelo menos não se conhecia um texto hebraico daqueles E por que livros. essa implicância com a escriturística grega? Por que não admitir um livro do Antigo Testamento? Os judeus não admitiram e Lutero voltou para eles. E os judeus não admitiram, talvez por uma questão de mentalidade mesmo. Deus só inspira na nossa língua. Sabe, mesmo depois que o hebraico deixou de ser língua falada no século VI, toda a Bíblia foi escrita em hebraico. Já não falavam mais hebraico, falavam aramaico. E a Bíblia foi toda escrita em hebraico. Em hebraico. Bom, nós temos algumas poucas exceções. Um versículo em Jeremias, um versículo apenas em Jeremias, Aramaico. em aramaico, uns poucos capítulos no livro de Esther e uns poucos capítulos no livro de Daniel, só, em aramaico. O resto tudo hebraico. O livro de Daniel tem alguma passagem em grego, não? Tem. Tem? Tem. O capítulo 3º, dos versículos 24 a 90. Nas Bíblias católicas estão até em negrito. São passagens gregas, são textos gregos, não tem o original em hebraico aramaico, e os últimos capítulos também, os capítulos 12 e 13. 13 e 14, desculpe. A história da casta Susana e Daniel e o dragão.
Sim. Eu acho que aproveitando ainda o ensejo, a gente poderia já introduzir a questão dos livros apócrifos, já que estamos falando da não aceitação dos protestantes com relação aos livros escritos em língua grega no Antigo Testamento. Nós, no cristianismo ou no catolicismo, alguns livros são considerados apócrifos e eles não entraram. O que é um livro apócrifo, padre? E por que ele ou eles não entraram no cânon? Um livro apócrifo significa um livro não canônico. Ainda que narrasse a história de Jesus, como o Evangelho de Tomé, por exemplo, não foram aceitos nas igrejas. Agora, as igrejas não tinham o instrumental que nós temos. Mas aí veja a presença de Deus. Não tinha um instrumental esse de que nós nos servimos hoje para distinguir uma coisa de outra. Eles, e sobretudo os padres apostólicos, os primeiros padres, quando o cânon ainda não estava bem claro, procediam a palpadelas, procediam por intuição. Viram nesses livros aí alguma coisa que não podia ser aceita no cristianismo. Por exemplo, um pré-gnosticismo. Ou então, já um gnosticismo bem avançado. E esses livros não foram aceitos. E grupos menores que os aceitaram desapareceram da história. Nós vamos ter que continuar o nosso papo no outro bloco do nosso programa. Até já, então. Então, estamos de volta e você tinha me feito uma pergunta? Ou... Exatamente, eu comentava com o padre que no primeiro bloco nós falamos até reiteradas vezes sobre os 7 livros que não foram aceitos na Bíblia protestante, precisamente porque não foram simplesmente escritos em hebraico e eles, através de Lutero, resolveram aderir a esse critério. E eu lembrava de alguns, 1º e 2º Macabeus, Baruque, livro Sabedoria. de Tobias, livro de Judite, 1º e 2º dos Macabeus, 4, Baruque, 5, falei sabedoria? Sabedoria 6, Sabedoria 6 Eclesiástico e 7. Eclesiástico 7. E aquelas E os partes, capítulos gregos do livro de Daniel e de Esther também. Então esses são os 7 livros que... Com algumas partes de outros, né? Mas são os 7 livros que nas Bíblias protestantes não tem. Nós chamamos deuterocanônicos, mas não significa isto uma diferença entre eles e outros. Eles são simplesmente de igual leitura. Na Bíblia Católica não há diferença de paginação, de texto, nada. Eles são iguaizinhos aos outros e tão inspirados quanto aos outros. Só que, para se diferenciar um pouco, eles receberam o nome de deuterocanônicos. São canônicos, são inspirados, é palavra de Deus. Palavra de Deus dentro dos gêneros, dos diversos gêneros literários em que eles estão vazados, em que eles se apresentam. E nós falávamos também, padre, no primeiro bloco, sobre a questão dos livros apócrifos e a razão pelas quais a Igreja não os colocou no cânon dos livros canônicos. Eu disse que eles não representavam para muitos a verdadeira doutrina e não eram conduzíveis, pelo menos aos olhos das autoridades da Igreja Antiga, não eram conduzíveis às testemunhas oculares de Jesus. Eram textos do 2º século. Ô padre, mas o senhor concorda que, por exemplo, os evangelhos,
eles têm uma finalidade exclusivamente catequética, em primeiro lugar. Muitos autores, ao dissertar sobre os livros apócrifos, eles falam que um dos grandes problemas é que os escritores entravam muito em detalhes. Mas se a gente pega, por exemplo, os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, não tem uma tônica nesse sentido aí, os detalhes? No Evangelho de Lucas acredito que tenha mais. Por exemplo, acredito que o episódio de Jesus aos 12 anos... Não cheira um pouco de... tenha sido um texto apócrifo que foi parar num evangelho canônico. Então, a pergunta é, por que outros textos apócrifos não foram mais aproveitados? Eu diria a você uma coisa que pode assustar. A sorte também teve o seu papel na escolha dos livros. Por quê? Porque teve. Por que um livro que não diz nada, ou praticamente nada, a igreja mal usa, como a carta de Judas, é considerado inspirado? E as cartas de Inácio de Antioquia, com tão bela teologia, do martírio, da cruz, da Eucaristia, não foram. Não entraram no cano. Por quê? Aqui entrou também a sorte, entrou também o imponderável. Ô padre, mas no processo de seleção para dizer que livro deve ser canônico ou não, o senhor falou muito bem sobre a inspiração, depois entramos no contexto da canonicidade, mas eu perguntaria, alguns autores chegam a afirmar que a igreja analisou o conteúdo. Por exemplo, se o conteúdo do livro é coeso, se a mensagem leva à salvação. Se não há erros doutrinais. Pergunto, houve mesmo esse processo severo, quase que alemão, em relação aos... Houve, mas não como fazemos hoje. Porque não havia ainda, digamos, ortodoxia. Não havia ortodoxia. Por quê? Porque não havia nada. Não havia livros do Novo Testamento, não havia magistério assim, com um passado glorioso por detrás, não havia nada. Quer dizer, os padres, os primeiros cristãos, os padres pós-apostólicos, ou chamados padres apostólicos, se quiserem, foram as apalpadelas, sabe? E mais, no início, não deve ter havido um único cristianismo. Jesus não deve ter inspirado um único tronco. Mas espere aí. O senhor deve uma explicação ao povo, ao telespectador. Porque a nossa catequese sempre nos induziu a um cristianismo no singular, eu diria. E eu diria que... Embora eu tenha aprendido nas aulas de exegese, quando estudante, e já conheça um pouco da diversidade na raiz. Mas então o senhor deve uma explicação ao nosso telespectador. No início, os inícios devem ter sido muito mais embrulhados do que à primeira vista aparece no catecismo da Igreja Católica. Quando o senhor fala nos inícios, o senhor fala pós-ressurreição de Jesus? Eu falo, no primeiro século. No primeiro século. Algumas figuras, as principais figuras, não olhavam na mesma direção. Não tinham a mesma visão. Paulo, Pedro, Tiago, as três figuras de escola, na primeira geração cristã, não viam as coisas da mesma forma. Não viam um Cristo da mesma forma. Quer dizer, houve diversas formas, deve ter havido diversos cristianismos, diversas maneiras de se viver a mensagem de Jesus. Com outras palavras, Jesus nunca escreveu nada. Jesus nunca ditou coisa alguma. Tudo o que se sabe a respeito de Jesus e cremos foi por intermédio de outros. Isso é, receberam a mensagem, aceitaram a mensagem, ficaram admirados com a mensagem e transmitiram a mensagem.
E nós fazemos parte desta corrente ou dessa tradição aí. Depois, é que ela foi mais tarde, é que ela foi consignada por escrito, em parte consignada por escrito nos textos que chamamos os livros do Novo Testamento. Mas havia muita confusão ainda. E, se você quer, o Espírito de Deus, o Espírito do ressuscitado, ia trabalhando através dessas diversidades ou diversificações de visão. Umas linhas cristãs abortaram. Sabe o que é abortar? Não é desaparecer. Umas linhas cristãs abortaram, outras continuaram um pouco mais a fundo, mas também não pegaram. E houve uma outra, a Paulina, que pegou. Inclusive, é a que bebemos pastoralmente. Todas as igrejas, as grandes igrejas cristãs, seguem a linha paulina. Padre, agora... E não é a linha de Tiago, não é uma contraposição também, mas não é a pura visão que Tiago tinha de Jesus e nem Pedro. Então, a pergunta que talvez o nosso telespectador se faça é: nós conhecemos a imagem de Pedro e depois toda a missão e a vocação petrina e a tradição e hoje o Papa, etc. A pergunta é: por que é que a linha de Pedro não vingou neste sentido? Por que nós não temos um evangelho fruto da comunidade guiada por Pedro? Porque não veio nada de Pedro para nós, a não ser 2 cartas que provavelmente não são dele. Eu já ia perguntar, são não de são Pedro dele. mesmo? Não, a segunda de jeito nenhum. A primeira, provavelmente... Muito avantajadas, não? Pós-Paulina, hinos batismais. Né? Então, de Pedro, nós temos pouca coisa. Se nós tivéssemos anacronicamente de buscar um Papa para o século I, sabe quem seria Paulo? esse Papa? Seria Paulo. Jesus. Esse Papa, se tivéssemos que buscar, seria Paulo. É o que mais fundou comunidades, é o que visitava as comunidades, é o que escrevia as comunidades, é a metade do Novo Testamento. Tá vendo? Se tivéssemos que chamá-lo com um nome anacrônico, o chamaríamos de Papa. O Papa seria Paulo. Pedro seria o quê? Pedro também tem a sua importância, e muito, que Paulo não tinha. Pedro fez a ponte, o primeiro a fazer a ponte entre o Jesus da história e o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Isto Paulo não teve. Antes de Paulo, outros viram Cristo ressuscitado. E Pedro foi o primeiro líder. Mas eu não diria, se tivesse que falar alguma coisa, eu não diria foi o primeiro Papa. Só para situar o nosso telespectador, do ponto de vista da história, quando é que o senhor acredita que o plural deixou de ser plural para chegar ao singular? Saímos dos cristianismos, comunidades, e entramos então nesse caule singular, cristianismo. Bom, nunca houve um período, a meu ver, sem heresias, né? Sem heresias de uma coisa ou de outra, de uma parte ou de outra. Agora, na grande igreja, eu acredito que a grande igreja surgiu, quer dizer, se impôs, o tronco paulino se impôs no final do século I e início do século II, na virada do século. Nós temos que encerrar. Que o telespectador não me entenda mal, hein? Pedro foi o primeiro líder da Igreja de Cristo. Mas se tivéssemos que dar a alguém lá no primeiro século o título de Papa, caberia melhor a Paulo. Tudo isso para que você e a sua família entenda bem a palavra de Deus. Para você, um bom domingo e uma boa semana.